Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 9 de novembro de 2023. O apresentador Faustão, de 73 anos, pede oração, parte 3. O apresentador Fausto Silva, 73, falou pela primeira vez após a internação, em São Paulo, no início do mês. No vídeo, divulgado no sábado, 19/08, em redes sociais do filho, João Guilherme Silva, Faustão elogiou a equipe médica, agradeceu os cuidados da família e pediu orações. Bem-humorado, o apresentador mencionou que por sorte ainda não morreu e quem decide é o chefe lá de cima. O vídeo foi publicado por João Guilherme Silva no início da madrugada deste sábado. Faustão disse que os médicos vão decidir que tipo de cirurgia será melhor para seu caso. O apresentador foi internado dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein para tratar um quadro de insuficiência cardíaca, conforme nota divulgada pelos médicos. Faustão começou falando da estreia da filha como cantora após seu último programa na Band, exibido na sexta-feira, 18. Destacou que tem o maior cirurgião do mundo, o médico Fábio Gaiotto, e o cardiologista Fernando Bacal. E ainda fez propaganda do trabalho dos médicos que também operam pelo SUS. Fausto Silva contou que segue em tratamento e aguarda o posicionamento da equipe médica para a cirurgia. Por sorte ainda não morri. Eu tô preparado para coisas da vida. Estou ainda em tratamento. Peço que quem gosta de mim, rezem por mim. Agora, tenho muita noção da família maravilhosa que tenho, uma mulher extraordinária. E com tudo isso, quem decide é o chefe lá de cima, acrescentou o apresentador. O estado de saúde de Fausto Silva é estável, segundo informações da família. No boletim médico, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor médico do hospital, Miguel Sendoroglu Neto, no último dia 17, Faustão encontra-se estável em cuidados intensivos. A reportagem da Folha apurou que o quadro do apresentador não é grave. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre as preces dizendo: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátemas preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo S. Paulo, Capitão Svi, N.O. Sobrescrito 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem.
A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lentejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo, de outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Complementa Allan Kardec o uso do Pai Nosso, que é a oração dominical, pois os espíritos recomendaram que ela é um símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, S. Mateus 6, 9 a 13, seja porque pode suprir a todos, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que divago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e tempo de que disponha, poderá, aquele que ore, dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de novembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.